Existem minas de prata e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra, e do minério se funde o cobre. O homem põe fim às trevas, e investiga em toda extremidade as pedras que estão na escuridão e nas mais sombrias trevas. Abre um poço onde não há morador, lugares esquecidos por quem passa a pé, pendurados longe da humanidade, vão de um lado para o outro. Da terra o pão procede, e por debaixo ela é transformada como que pelo fogo. Suas pedras são o lugar da safira, e contém pó de ouro. A ave de rapina não conhece essa vereda, os olhos do falcão não a viram. Os filhotes de animais ferozes nunca a pisaram, nem o feroz leão passou por ela. O homem põe sua mão no rochedo, e revolve os montes desde a raiz. Cortou canais pelas rochas, e seus olhos veem tudo que é precioso. Ele tapa os rios desde suas nascentes, e faz o oculto sair para a luz. Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O ser humano não conhece o valor dela, nem ela é achada na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, nem comigo. Nem por ouro fino se pode comprar, nem se pesar em troca de prata. Não pode ser avaliada com ouro de Ofir, nem com ônix precioso, nem com safira. Não se pode comparar com ela o ouro, nem o cristal, nem se pode trocar por joia de ouro fino. De coral nem de quartzo não se fará menção, porque o preço da sabedoria é melhor que o de rubis. O topázio de Cuxi não se pode comparar com ela, nem pode ser avaliada com o puro ouro fino. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque encoberta está aos olhos de todo vivente, e é oculta toda a ave do céu. A perdição e a morte dizem, com nossos ouvidos ouvimos sua fama. Deus entende o caminho dela, e ele conhece seu lugar, porque ele enxerga até os confins da terra, e vê tudo o que é debaixo dos céus. Quando ele deu peso ao vento, estabeleceu medida para as águas, quando ele fez lei para a chuva, e caminho para o relâmpago dos trovões, então ele a viu, e relatou, preparou-a, e também a examinou, e disse ao homem, eis que o temor ao Senhor é a sabedoria, e o desviar-se do mal é a inteligência. E Jó continuou a falar seu discurso, dizendo, quem me dera que fosse como nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando ele fazia brilhar sua lâmpada sobre minha cabeça, e eu com sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias de minha juventude, quando a amizade de Deus estava sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, meus filhos ao redor de mim, quando eu lavava meus passos com manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, e na praça preparava minha cadeira, os rapazes me viam, e abriam caminho, e os idosos se levantavam, e ficavam em pé, os príncipes se detinham de falar, e punham a mão sobre a sua boca, a voz dos líderes se calava, suas línguas se apegavam ao céu da boca, o ouvido que me ouvia me considerava bem-aventurado, e o olho que me via dava bom testemunho de mim, porque eu livrava ao pobre que clamava, e ao órfão que não tinha quem o ajudasse. A bênção do que estava a ponto de morrer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva ter grande alegria. Vestia-me de justiça, e ela me envolvia, e meu juízo era como um manto e um turbante. Eu era olhos para o cego, e pés para o manco. Aos necessitados eu era pai, e a causa que eu não sabia, investigava com empenho, e quebrava os queixos do perverso, e de seus dentes tirava a presa. E eu dizia, em meu ninho expirarei, e multiplicarei meus dias como areia. Minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho ficava de noite em meus ramos. Minha honra se renovava em mim, e meu arco se revigorava em minha mão. Ouviam-me, e esperavam, e se calavam ao meu conselho. Depois de minha palavra nada replicavam, e minhas razões gotejavam sobre eles, pois esperavam por mim como pela chuva, e abriam sua boca como para a chuva tardia. Se eu me ria com eles, não acreditavam, e não desfaziam a luz de meu rosto. Eu escolhi o caminho para eles, e me sentava à cabeceira, e habitava como rei entre as tropas, como consolador dos que choram. Porém agora riem de mim os mais jovens do que eu, cujos pais eu havia desdenhado até de expor com os cães de meu rebanho, de que também me serviria a força de suas mãos, nos quais o vigor já pereceu. Por causa da pobreza e da fome andavam sós, roem na terra seca, no lugar desolado e deserto em trevas, que colhiam malvas entre os arbustos, e seu alimento eram as raízes dos zimbros. Do meio das pessoas eram expulsos, e gritavam contra eles, como a um ladrão. Habitavam nos barrancos dos ribeiros secos, nos buracos da terra, e nas rochas. Bramavam entre os arbustos, e se ajuntavam debaixo das urtigas. Eram filhos de tolos, filhos sem nome, e expulsos do país. Porém agora sirvo-lhes de chacota, e sou para eles um provérbio de escárnio. Eles me abominam e se afastam de mim, porém não hesitam em cuspir no meu rosto, pois Deus desatou minha corda, e me oprimiu. Por isso tiraram de si todo o constrangimento perante meu rosto. À direita os jovens se levantam, empurram meus pés, e preparam contra mim seus caminhos de destruição. Destroem meu caminho, e promovem minha miséria, sem necessitarem que alguém os ajude. E eles vêm contra mim como que por uma brecha larga, e revolvem-se entre a desolação. Pavores se voltam contra mim, perseguem minha honra como o vento, e como nuvem passou minha prosperidade. Por isso agora minha alma se derrama em mim, dias de aflição têm me tomado. De noite meus ossos se furam em mim, e meus pulsos não descansam. Por grande força de Deus minha roupa está estragada, ele me prendeu como a gola de minha roupa. Lançou-me na lama, e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clama-te, porém tu não me respondes. Eu fico de pé, porém tu ficas apenas olhando para mim. Tu te tornaste cruel para comigo, com a força de tua mão tu me atacas. Me levantas sobre o vento, e me fazes cavalgar sobre ele, e dissolves o meu ser.
porque eu sei que me levarás à morte, e à casa determinada a todos os viventes. Porém não se estende a mão para quem está em ruínas, quando clamam em sua opressão. Por acaso eu não chorei pelo que estava em dificuldade, e minha alma não se angustiou pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, então veio o mal. Quando eu esperava a luz, veio a escuridão. Minhas entranhas fervem, e não se aquietam. Dias de aflição me confrontam. Ando escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação, e clamo por socorro. Tornei-me irmão dos chacais, e companheiro dos avestruzes. Minha pele se escureceu sobre mim, e meus ossos se inflamam de febre. Por isso minha harpa passou a ser para lamentação, e minha flauta para vozes dos que choram. Além disso, quando vim a Troas para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se porta para mim no Senhor, não tive repouso em meu espírito, por não achar a meu irmão Tito. Porém, despedindo-me deles, eu parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por nós em todo lugar manifesta o cheiro de seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam, e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida. E quem é idôneo para estas coisas? Porque nós não somos como muitos, que tentam vender a palavra de Deus, mas nós a falamos em Cristo, diante de Deus, com sinceridade, como enviados de Deus. O rico domina sobre os pobres, e quem toma emprestado é servo daquele que empresta.